Tá com a sua vida financeira amarrada? Tá com a sua vida espiritual amarrada? Você sente que a sua vida sentimental, amorosa, ela está amarrada? Você sente que a sua vida ao todo ela está amarrada ou bloqueada? Você sente isso? Eu vou te fazer uma pergunta. Você já tentou fazer um jejum de 24 horas? Exatamente. Esse jejum, ele é chamado por muitas pessoas como o jejum poderoso. Você já tentou alguma vez se conectar com Deus através de um jejum forte, de um jejum poderoso? Ou você acha melhor perder tempo? Minha irmã, meu irmão, esse vídeo aqui de hoje é um vídeo que eu quero te chamar, é um vídeo que eu quero te convocar para você sair dessa situação que você se encontra agora. Eu convido você para você viver o que ninguém vai viver. Eu convido você a passar uma experiência que ninguém vai passar. É você que vai viver, é você que vai passar. Eu convido você hoje para que você venha comigo até o final desse vídeo, que eu vou te falar algumas coisas sobre o jejum, sobre a sua capacidade, sobre o seu poder, sobre qual é o efeito que um jejum faz sobre a vida de uma pessoa. Primeiro, eu peço para você meditar no livro do profeta Daniel, mas é ler Daniel do capítulo 1 ao capítulo de número 12. Para você ter ideia, nós vamos ouvir falar do jejum no capítulo 1, mas o capítulo 2 até o capítulo 12, você vai entender o todo desse jejum, o que esse jejum provocou e fez na vida do profeta Daniel. A vida do profeta Daniel mudou quando Daniel descobriu o poder do jejum. Quando Daniel descobriu o que o jejum poderia fazer com ele, Daniel começou a ter uma vida transformada. E olha, que eu estou falando não é de um Daniel na pátria dele. Eu estou falando de um Daniel que foi tirado da sua pátria, foi levado até a Babilônia cativo. Deus mudou a história de Daniel em terras estranhas, porque Daniel conheceu o poder do jejum. Minha irmã, meu irmão, quando você começa a descobrir o poder real do jejum, a sua vida, ela muda. Não, eu vou falar, eu estou falando olhando nos teus olhos. Quando nós descobrimos o poder real do jejum, por que fazemos o jejum, para quem nós entregamos esse jejum, a nossa vida muda. Mas muda a vida intelectual, muda a vida espiritual e muda a vida física. Quando você descobre o poder que o jejum tem sobre a sua vida, as coisas começam a fazer sentido. Você começa a entender quanto é 1 mais 1 de verdade. Você começa a entender como é que as coisas funcionam de verdade. Porque o jejum, ele abre a nossa mente. O jejum, ele abre os nossos olhos. O jejum deixa o nosso ouvido e o nosso paladar aguçado e apurado. Você sabia disso? O jejum de 24 horas, ele é considerado como jejum poderoso, como jejum que muda a história. Leia o livro de Daniel, do capítulo 1 ao capítulo 12. Eu convido você também a assistir alguns vídeos do pastor Luciano Subirá. Assista o vídeo desse homem. Esse homem, ele fala assuntos sobre o jejum de uma forma tremenda. Ele fala sobre o assunto e nos arremete a uma visão espiritual extraordinária de uma forma tremenda, irmãos. Assista os vídeos dele, pastor Luciano Subirá. E se você puder também querer investir na sua vida espiritual, adquira os livros que ele fala sobre o jejum. Irmão, é algo tremendo o que esse homem fala. Quando eu comecei a seguir o pastor Luciano Subirá, eu comecei a abrir mais a minha mente. Eu fui juntando aquilo que ele falava
com a leitura diária da Bíblia, eu disse, é verdade. Eu estou mendigando porque eu quero. Eu estou vivendo essa crise, uma crise existencial, porque eu quero. Irmão, dali para cá, eu comecei a abrir a minha mente concernente ao jejum, concernente à minha disciplina diante do jejum, e eu percebi que algumas pedras começaram a sair do lugar. Eu percebi que algumas orações começaram a ser respondidas. Eu comecei a perceber que o olhar de Deus às minhas orações era mais fixo. Era um olhar que eu tinha certeza que Deus estava olhando, estava observando. Agora, tudo isso começou a acontecer na minha vida quando eu comecei a entender quem sou eu no jejum. Quem sou eu diante de um jejum poderoso? Quem sou eu diante de um jejum que é levado a Deus? Primeiro passo, você não jejuma para mudar Deus. Você jejuma para mudar você, para mudar a sua vida, para mudar o seu intelecto. Ultimamente eu estou orando a Deus e a minha oração, eu não estou pedindo muito a Deus. Ultimamente a minha oração é só uma. Eu estou pedindo para Deus me alinhar a Ele. Exatamente, eu estou pedindo para Deus me fazer aquilo que Ele quer que eu seja. É certo que eu tenho projetos na minha alma. É certo que eu tenho desejos, muitos desejos na minha alma. Mas nada disso pode ter valor para mim se eu não estiver alinhado com Deus, se eu não estiver alinhado com a palavra, se eu não estiver alinhado com aquilo que Deus tem para mim. E para eu entender tudo isso, eu preciso me sacrificar, mortalizar minha carne, os meus desejos. Eu tenho que colocar meus desejos em último plano. O que vai prevalecer na minha vida é aquilo que Deus já desenhou para mim. Existe Lia e existe Raquel. Os olhos de Jacó estavam sobre Raquel, mas a promessa de Deus da vinda de Cristo estava sobre Lia. Jacó não percebeu isso. É ruim quando nós tiramos o foco da gente do foco de Deus. É muito complicado quando a gente perde a noção do foco. É muito complicado quando a gente começa a colocar os nossos desejos, os nossos ideais na frente. Isso nos atrapalha muito. Isso nos faz descer em uma parada, em um ponto de ônibus errado. Mas nesta hora, enquanto você está me assistindo, o Espírito do Senhor, Ele está te convidando para você ter uma disciplina com Ele. Para você fazer de segunda a sexta um jejum de 6 horas, um jejum de 8 horas, de segunda a sexta. Aí quando você começar a pegar o ritmo do jejum, aí você entrar num poderoso jejum de 24 horas. Faça pelo menos um jejum desse por semana, ou 2 jejuns por semana. Eu acho que é de acordo com a nossa necessidade. Não é verdade? Quanto mais a gente necessita de Deus, mais a gente se entrega na ponta do altar. Eu não sei o que é que está te amarrando. Eu não faço ideia do que te faz sofrer, do que te faz chorar, do que faz você ficar depressivo, angustiado ou angustiada. Eu só sei de uma coisa, que a hora que você for para a ponta do altar e começar a jejuar, começar a falar com Deus de uma forma excepcional, você não vai mais sentir esse problema que te cerca. Você crê nisso? Não, deixa eu só perguntar para você. Você crê que Deus vai mudar a tua história se você se dispor a um jejum poderoso? Se você crê nisso, digita aqui nos comentários. Eu creio nisso. Mas só digita aqui nos comentários se você crer. Eu convido você a viver um sobrenatural de Deus. Eu convido você a viver algo extraordinário. A Bíblia fala no livro de Daniel, capítulo 1, versículo 12, que Daniel, ele queria mudar de vida mesmo na Babilônia. Sabe o que ele fez? Ele não se alimentou com o alimento que Nabucodonosor
mandou para ele e o resto dos jovens. Daniel propôs no seu coração a não comer da comida do rei. Então ele pediu para o responsável por ele para não oferecer aquela comida, para deixar ele e os seus 3 companheiros isento daquela comida. A Bíblia fala que Deus deu graça, que Deus fez que Aspenaz, que era responsável por Daniel e todos os jovens, gostasse de Daniel e fizesse aquilo que Daniel pediu. E Daniel disse, olha, me testa por 10 dias. Isso é forte, irmão. Quando eu falo isso, é tremendo. Daniel disse, me testa por 10 dias. E daqui a 10 dias você volta e vê se realmente vai dar alguma coisa errada ou vai valer a pena. Depois de 10 dias, Aspenaz voltou e percebeu que o semblante de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel estava melhor do que aqueles que estavam comendo picanha, alcatra, contrafilé, maminha, tomando vinho. E a Bíblia fala que ele continuou com a dieta daqueles 4 jovens. Irmão, Deus mudou a história de Daniel. Versículo 17 do capítulo 1. A Bíblia fala que o Espírito do Senhor desceu sobre aqueles jovens e eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os outros jovens que se alimentaram da carne, da picanha e da comida do rei. Porque o poder do jejum te dá sabedoria. O poder do jejum te dá graça. O poder do jejum abre a porta do conhecimento. Você acredita que se você começar esse jejum poderoso, nem que você teste o seu jejum todo dia 6 horas, ou todo dia 5 horas de jejum, mas sem comer nada mesmo, sem beber nada. Pastor, eu posso pelo menos tomar uma água, um suco sem açúcar? Faça isso. Vá aguçando o seu raciocínio espiritual, o seu estômago, e vai até você perceber e dizer, não, hoje é o dia do santo jejum. Hoje é o dia que o negócio vai pegar. Irmão, Deus vai mudar a tua história. Você crê nisso? Você crê que Deus está me usando para você agora? Você acredita que através desse jejum, Deus vai mudar toda a tua vida e toda a tua história? Se você crê, diz um amém aqui nos comentários. Só quem crê, diga amém aqui nos comentários. Olha, eu libero uma palavra de bênção. Eu libero uma palavra de disciplina. Eu libero uma palavra de coragem sobre a tua vida. Em nome de Jesus, a preguiça. Em nome de Jesus, a dúvida. Em nome de Jesus, a fraqueza não vai estar junto de você. Porque depois desse vídeo, você vai se programar para amanhã você começar um jejum de pelo menos 5 horas. Amanhã você vai começar um jejum de pelo menos 12 horas. Amanhã você vai começar um jejum daquele que você aguenta. Você crê nisso? E você crê que depois desse jejum Deus vai mudar a tua história? Olha, fala aqui nos comentários se você vai fazer esse jejum, se você tem coragem de fazer esse jejum. Fala aqui nos comentários o que é que te atrapalha. Pastor, eu não faço esse jejum por causa disso. Fala aí nos comentários que eu quero falar com você. Eu quero te ajudar. Quem sabe um comentário seu pode ser um comentário que eu possa até fazer um vídeo falando sobre esse comentário, porque às vezes a sua dúvida é a dúvida de muita gente. Deus te abençoe, Deus nos guarde. Se você não está inscrito ainda no nosso canal, eu lhe convido. Se inscreva no nosso canal, clica no sino de notificação e deixa o joinha abençoado para a plataforma estar impulsionando os nossos vídeos. Fica na paz do Senhor. Eu aguardo você nesse santo jejum. É o jejum poderoso. É o jejum que vai mudar a tua história de uma vez por todas. Diga amém. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Até os próximos vídeos. Shalom.